Então, vamos lá, pessoal. Hoje a gente vai gravar aqui a prova de Física 4, primeira prova. Né? Eu vou colocar algumas questões aqui e aí a gente vai resolvendo a prova aqui aqui no whiteboard. Então, a primeira questão, né, basicamente ela dava aí para vocês o seguinte equação de campo elétrico. Então, o campo elétrico ele é igual a K chapéu, esse K aqui, lembrando, o vetor unitário na direção z, é zero, a intensidade inicial exponencial da seguinte expressão, tá? E K, esse K aqui já é o número de onda, né? N chapéu, que o vetor vai ser dado logo abaixo. Produto escalar com o vetor R chapéu, ou com o vetor R, né? Menos ômega t. Tá? Onda plana, tridimensional. E os valores das propriedades, aqui é a questão 1, né? Deixa eu colocar aqui. Os valores das propriedades são as seguintes, né? 0 é igual a 2 vezes 10 a menos 2 Newton por Coulomb. Tá? O nosso vetor N chapéu, ele é igual a raiz de 2 sobre 2 e menos J. Chapéu menos J, chapéu. E nosso vetor radial é bem conhecido. O lambda, que é o comprimento dessa onda, é igual a π vezes 10 a menos 7 metros. E a velocidade da luz que a gente vai usar nessa questão, C, é igual a 3 vezes 10 elevado a oitava metros por segundo. Tá? E aí a questão fazer diversas perguntas e aí a gente vai responder ali a primeira delas. Tá? Letra A, na questão 1, pergunta a seguinte coisa. Tipo de polarização. Claramente polarização é linear, porque o vetor é zero, né? Ele está na direção K e ele não muda de direção na propagação de onda. Tá? Então isso é bem simples. Basta você perceber que o vetor unitário K, que é o vetor que se multiplica com E0, que seria o vetor intensidade média, ele não varia com o tempo. Então a nossa polarização é linear, então bem simples. Tá? Letra B. A gente quer o valor da intensidade do campo magnético médio. E aí, para você fazer isso, basta você lembrar que o B médio é igual a médio sobre a velocidade da luz, C. Tá? O E médio a gente tem, né, que seria o E0, que seria 2 vezes 10 a menos 2, dividido por 3 vezes 10 a oitava. E aqui, claramente, bem simples. Isso aqui vai dar para a gente 2 terços de 10 elevado a menos 10 teslas. Isso aqui a gente vai usar mais para frente, para a gente determinar ali o campo magnético. Né? Na letra C, ele pede para você o vetor K. Quem é o vetor K? Que é o vetor de onda. Então, a gente precisa fazer algumas continhas. Né? Antes de determinar o vetor K, deixa eu descer um pouquinho a imagem aqui. Então, vamos lá. Para determinar o vetor K, a gente vai fazer o seguinte. Tá? Primeiro passo é lembrar que o módulo de K, que é o nosso vetor de onda, ele é igual a 2π sobre lambda. Lambda é π vezes 10 a 7, π vezes 10 a menos 7, né? Então a gente coloca aqui 2π sobre π vezes 10 a menos 7. Isso aqui vai dar pra gente, corta o π, né? Com π, vai dar 2 vezes 10 a sétima. Metro menos 1. Beleza? Esse aqui é o módulo do vetor K. E para a gente obter a direção do vetor K, claramente, o módulo de K, que eu vou chamar de K, isso implica que K vezes N chapéu vai ser igual ao nosso vetor K, onde o vetor N chapéu é a direção de propagação e ela é unitária. Então isso implica que o nosso vetor K vai ser 2 vezes 10 a menos 7, multiplicado por raiz de 2 sobre 2 e chapéu menos J chapéu. Então a gente simplifica aqui, então claramente o nosso vetor de onda K ele vai ser igual a raiz de 2
vezes 10 a menos 7 metros, que multiplica I chapéu menos J chapéu. Beleza, pessoal? É bem simples aqui, a gente só está aplicando nas fórmulas, tá? Não tem nada de incrível aqui. Caso você tenha alguma dúvida, pode perguntar para mim, né? E a gente pode marcar um horário para eu explicar aqui o proceder. Na letra D, né? A letra D pergunta ômega, né? Para calcular ômega é muito simples. Só você lembrar que ômega sobre K é igual à velocidade da luz C. Como a gente tem o módulo do vetor K, né? Vamos escrever em módulo aqui. A gente simplesmente passa multiplicando, então ômega vai ser igual a 3 vezes 10 ao oitavo multiplicado por 2 vezes 10 à sétima. Beleza? E aí, fazendo essa multiplicação aqui, a gente obtém 6 vezes 10 a 15. Radiano por segundo. Beleza? E, finalmente, a letra E da questão 1. Não, letra E da questão 1. A gente simplesmente tem que determinar quem é o campo magnético usando K vetorial E. Beleza? Então a gente vai ter aqui, né? A gente já sabe que o campo magnético B de RT vai ser igual ao campo magnético médio, né? O B médio a gente tem, multiplicado pela direção de propagação, que eu vou chamar de B chapéu. Tá? Então, o mais importante é determinar quem será esse B chapéu aqui. E para a gente determinar esse B chapéu, a gente usa o seguinte, claro que vai ter aqui o exponencial, né? A parte exponencial, ela basicamente vai se manter a mesma ali, né? A gente tem que tomar alguns cuidados, né? A gente tem que lembrar do seguinte, que usando a equação, uma das equações de Maxwell, a gente tem que K vetor, né? Vetorial E vai ser igual a ômega B. Beleza? Então, fazendo isso aqui, reescrevendo isso aqui, a gente vai ter o seguinte, que vamos só constar aqui, ó, esse vetor K, só para a gente reescrever, nada mais é do que um módulo de K multiplicado por N chapéu. Vetorial, o nosso vetor E, que nada mais é do que o nosso K chapéu vezes E0. Beleza? Vezes aquele cosseno, né? O cosseno não, o exponencial, desculpa. Vou escrever como XP de 3 pontinhos. Tá? Então, pegando pela equação, a gente basicamente tem que K vetorial E, a gente vai ter o módulo de K, o vetor N chapéu, né? E aí vai ter produto vetorial com esse K chapéu aqui. E a gente tem também o ômega, e eu vou passar já o ômega dividido. Só que, obviamente, o ômega sobre o módulo de K é o próprio C, então a gente vai reescrever aquilo ali depois, tá? E aí a gente só vai fazer essa multiplicação aqui e vai dar tudo certinho. Beleza? Então, fazendo esse produto vetorial, né? A gente só descer aqui a imagem. Fazendo esse produto vetorial, muito simples, né? A gente vai ter o produto vetorial aqui. Obviamente, eu já vou escrever ali, né? Vai ficar E0 sobre C, que foi o que a gente basicamente calculou, né? Na letra A, que isso aqui vai ser o B médio. E aqui a gente vai ter, eu já vou escrever o N aqui, tá? Vai ser raiz de 2 sobre 2, multiplicado por... Aí o N, ele é I, deixa eu só confirmar aqui, ele é I menos J, vetorial K. Então é isso aqui que a gente tem que calcular, esse aqui é o vetor unitário na direção K. E aqui a gente vai ter exponencial, não vou reescrever o que está dentro da exponencial, porque é desnecessário. Beleza, pessoal? Então é sobre C, vai ser o B médio. B médio, raiz de 2 sobre 2. E aqui a gente vai ter o seguinte, produto vetorial de I com J, ou de I com K, né? Dá menos J. E produto vetorial de J com K dá I. Então, exponencial. E essa é a resposta. Beleza, pessoal? Então, esse raiz de 2 sobre 2 ele aparece aqui justamente do fato da gente ter
ter usado o vetor n, tá bom? Isso aqui é a letra E. A resposta da letra E é esse vetor aqui. Beleza, pessoal? Agora a gente vai para a questão de número 2. Então, a questão 1 era bem simples, né? A gente vai agora para a questão de número 2. Questão 2. Como é que a gente resolve a questão 2? Então, a questão 2, ela pedia, né? Basicamente, era um pouquinho de geometria, né? Deixa eu só confirmar aqui o enunciado da questão 2, eu estou com a prova impressa aqui. Eu vou tentar desenhar ali no final, basicamente, todas as propriedades, né? Mas a questão 2, ela te dava um prisma infinito e um espelho infinito também. E aí você tinha que desenhar um sistema óptico, né? Então, para desenhar esse sistema óptico, eu vou... Tá sem a régua. Aqui tá sem régua, né? Então, vai ter que fazer na mão, né? Eu acho que tem até funcionalidade de formas geométricas aqui. Então, vamos lá. Deixa eu só mudar a cor da reta aqui. Aí, pronto. Então, o nosso sistema óptico é esse, né? Esse aqui é um prisma. Deixa eu só botar aqui. Só desenhar aqui o nosso sistema óptico. Aí aqui é o eixo Y. Rapidinho. Deixa eu só desenhar aqui o eixo Y. Um segundo. Vou colocar aqui de azul. Deixa eu só mover um pouco mais para cá. Aí, pronto. Então aqui é o nosso eixo Y. Tá? Vou botar aqui eixo Y. Eixo X, que tem um espelho, né? Esse X é o espelho, isso aqui é um prisma infinito. Tá? E aí a gente vai ter... vou marcar aqui um ponto que tem 0,5 e o ponto que representa o 1. Tá? E aí a questão é o seguinte, né? Vamos marcar aqui o 0,5 e o 1. E nesse ponto aqui a gente tem uma fonte luminosa pontual. Beleza? E a gente tem esse nosso prisma infinito, e aí a questão ela pedia para você determinar o trajeto de dois feixes, né? O trajeto do primeiro feixe é um pouquinho mais complicado, então eu vou fazer devagarzinho. Então, primeiramente, a gente vai considerar a reta que vem perpendicular aqui ao eixo, né? Ela incide sobre o eixo, sobre a superfície do prisma. E aí aqui a gente tem o ar, né? Que é um n igual a 1. E aqui a gente tem o n do prisma, que é igual a 1,2. Beleza? E o nosso primeiro feixe, ele vai incidir aqui. Essa incidência aqui faz um ângulo de 45 graus. Em relação à reta normal aqui da superfície, né? Lembrando que essa reta é y igual a x. E aí na letra A, você só tem que desenhar o sistema óptico, né? E aí na letra B, você precisa calcular basicamente o caminho, o trajeto, né? O caminho óptico desse primeiro feixe aí. Né? Então a gente vai fazer o caminho óptico dele. Então primeiramente a gente faz a primeira lei de Snell para saber qual vai ser o ângulo de saída em relação a essa reta normal, né? Então fazendo a lei de Snell, a primeira lei de Snell, a gente vai ter que n ar vezes o seno de 45 é igual a n do prisma vezes o seno do ângulo que a gente quer saber, que é o θ do prisma, né, que vai ser o θ de saída. E aí, claramente, aqui a gente vai ter raiz de 2 sobre 2, vou passar o NP dividindo e já passar o arco seno. Então, o ângulo de saída, θp, vai ser igual a 1 sobre 1 sobre 2, vezes raiz de 2 sobre 2. E tudo isso com seno a menos 1, né? Deixa eu até apagar aqui, faltou o arco seno aqui. Então, para a gente achar esse ângulo, o ângulo do prisma, né? O ângulo de saída do prisma, vai ser seno a menos 1 disso aqui. Beleza? Que dá aproximadamente aqui, gente, vou fazer várias aproximações, tá? O importante era você desenvolver, né? Mas aqui na aproximação vai dar aproximadamente 36 graus, tá? E aí, com esse ângulo de saída de 36 graus, o feixe ele vai vir aqui. Vai bater aqui nesse ponto, né? E aí, claramente, a gente vai ter esse ângulozinho de saída, né? Lembrando que esse ângulo aqui é de 36, né? De 36 graus, aproximadamente, tá? Aqui eu estou fazendo um arredondamento. Beleza? Na realidade é 36,16 graus, né? Vou botar aqui certinho, 36,16.
tá? Para ficar uma aproximação boa aqui. E aí o ponto é o seguinte, para a gente obter a reflexão aqui, a gente tem que pegar esse ângulo, mas obviamente esse ângulo aqui, fazendo análise aqui das semelhanças de triângulos, né? Bem simples a gente obter esse ângulo aqui nada mais é do que 86, ou 8,84 graus. Vou fazer aqui. Beleza? Então esse ângulozinho aqui de dentro é o ângulo de 8,84, que é o que falta para completar aqui, né? Só você pegar esse ângulo aqui, né? Esses dois juntos tem que dar 45 graus. Então esse ângulo aqui é o que completa, né? Só para a galera aí que tá com dúvida. E aí, uma vez que esse ângulo incide aqui, a gente tem que saber quem é esse ponto de contato. Para a gente saber quem é esse ponto de contato, a gente tem que usar esse triângulo retângulo aqui. Beleza? E esse triângulo retângulo, ele tem esse ângulo aqui de 8,84 graus. E a gente quer saber essa distância, uma vez que a gente sabe essa altura aqui. Essa altura é 0,5, né, metros. Beleza? Então, fazendo isso, a gente quer descobrir esse valor, mas esse valor aqui nada mais é do que 0,5, né, vezes a tangente de 0,5 aqui, vezes a tangente de 8,84, na realidade, né? 8,84. Tangente de 8,84, tá? Que dá aproximadamente aqui esse pequeno cateto. Deixa eu só ver aqui na anotação aqui, vai dar 0,577. 0,577 não, na realidade 0,077. O que faz com que esse ponto esteja numa coordenada 0,577. E aí, aplicando as ideias básicas de geometria analítica, tá? Eu vou deixa eu ver aqui o quadro. Tá? Aplicando ideia básica de geometria analítica, a gente consegue chegar na equação dessa reta aqui que desce, né? E aí essa equação da reta que desce, a gente tem que pegar esse ângulo aqui agora, né, que seria o ângulo de inclinação dessa reta aqui, né? E aí o ângulo de inclinação dessa reta, que a gente vai pegar aqui para construir essa reta aqui, ele vai ser o ângulo de 98,84, né, para achar o coeficiente angular dessa reta. Só que a gente não quer saber essa reta especificamente, a gente quer saber a reta refletida, né? E aí a reta refletida, que vai sair daqui, para a gente ver o ponto de encontro lá em cima, né? Então essa reta vai sair aqui e vai bater lá em cima em algum lugar. Essa reta que sai, então deixa eu apagar aqui esse 8,84, que ele está atrapalhando. Tá? Deixa eu botar aqui. 8,84. 8,84 graus, essa reta vai refletir e vai bater lá em cima, lá em algum ponto. Tá? Deixa eu só... Tô sem a funcionalidade da régua aqui, porque o whiteboard atualizou recentemente, então o Face está fazendo isso aqui, né? Bate lá e reflete. E claramente, né, pelas propriedades de reflexão, esse ângulo aqui é 90 menos 88,4, então esse ângulo aqui é 81,16, né? Esse ângulo aqui. Tá? E a gente quer saber basicamente qual é a equação dessa reta. Então, para a gente determinar a equação dessa reta, usando geometria analítica, né, ela sai do ponto da altura zero, né? Então, o ponto P, esse ponto aqui de P, tá? O ponto P é igual a 0,577 na coordenada x e 0 na coordenada y. Aplicando a equação de geometria analítica, a gente vai ter y menos 0, vai ser igual a tangente daquele ângulo, né? Tangente de 81,16 graus, multiplicado por x menos 0,577. Isso aqui vai dar aproximadamente y igual a 6,42x menos 3,705. Tá? E essa é a equação da reta. Beleza, pessoal?
E aí a gente pode encontrar esse ponto de encontro aqui, né? Onde essa reta encontra com um ponto y igual a x. Né? Então, se a gente pegar a reta do y igual a x e igualar com essa reta aqui, obviamente, né? A gente vai ter o ponto de encontro. Né? Então a gente descobre para qual valor de x isso vai dar. E aí, obviamente, a gente só acha que a coordenada que, se eu não me engano, dá, acho que é 0,608, mais ou menos assim. Não anotei aqui não, mas essa coordenada aí, mais ou menos, tá? É 0,6863 esse ponto aqui, tá? Então o ponto de encontro, que eu vou chamar de Q, Q vai ser igual ao ponto de encontro das duas retas, e aí a gente tem que fazer a última reta, que vai ter a última refração ali, né? O que vai ser igual a 0,6863. Tá? Tanto no x quanto no y. Né? Porque x igual a y, então esse é o ponto que a gente tem. Que é o ponto de encontro dessa reta aqui com a outra reta, né? Com a da reta definida pelo feixe refletido, né? A gente só pega aqui o ponto de encontro e desenha esse feixe refletido com o prisma. E aí, obviamente, a gente pode fazer mais uma semelhança de triângulos, tá? Deixa eu botar o ponto Q em cima. Deixa eu botar o ponto Q mais para cá. E aí a gente vai ter outra lei de Snell aqui, né? O feixe vai sofrer uma lei de Snell. E aí a gente tem que fazer esse ângulo aqui, né? Descobrir quem é esse ângulo para aplicar na lei de Snell, porque aí a gente consegue descobrir o outro, né? Em relação à reta normal. Então esse ângulo de dentro aqui, basicamente usando semelhança de triângulos, você acha que esse ângulo de dentro ele é igual a 53,84 graus. Né? Ó, 53. Aqui tá bem ruim de escrever, gente. 53,84 graus. Esse ângulo aqui, tá? Basicamente você vai pegar 45 e somar 8,84, é bem simples, né? Que você faz, porque esse ângulo é de 45, o ângulo que está vindo ali é 8,84, que seria esse, né? Então, basicamente pegando aqui o ângulo de 45 em relação ao normal e somando esse ângulo que está aqui, a gente obtém esse. Tá? E aí, aplicando a última lei de Snell, para a gente determinar aqui, só para constar, tá? Aplicando a última lei de Snell, mais uma vez, a gente vai ter 1,2, que é o índice de refração do prisma, vezes o seno de 53,84 graus, tem que ser igual a 1 vezes o seno do ângulo final, que eu vou chamar de θf. E aí, fazendo a mesma análise, a gente vai ter que θf vai ser igual a seno menos 1 de quem? De 1,2 vezes o seno desse cara. Seno de 53,84. E aí isso aqui vai dar aproximadamente... aí vai dar 13,93. Que é o ângulo de saída ali em cima. Tá bom, pessoal? Então esse ângulo de saída, né? Eu vou apagar aqui algumas coisas, porque já está bem bagunçado aqui já. O ângulo de saída aqui em cima. Não, na realidade não vai dar 13, né? 13 vai dar esse ângulo aqui, ó. Desculpa, pessoal. Esse ângulo aqui dá 13, né? Esse ângulo aqui dá 13, deixa eu só fazer direitinho aqui. 13,93. Né? Esse outro ângulo aqui não dá 13,93, né? Dá o complementar de 13,93, que vai ser 76, alguma coisa, aproximadamente 76, né? Esse ângulo aqui. E aí, com esse ângulo, a gente consegue construir a última equação da reta, tá? A gente vai usar o ângulo de 13, porque a gente vai ter que somar o ângulo de 13 com o ângulo de 45, né? Então a gente vai ter o ângulo de 58. Lembrando que para construir a equação da reta tem que ser em relação ao eixo x. Então a última reta, né, que é a reta final, que é a que a gente vai usar para determinar onde os feixes se encontram, a gente vai ter
basicamente o ângulo de, deixa eu só ver aqui, é 58,93, né? O M vai ser igual a tangente de 58,93, beleza? E aí a gente constrói a equação da reta, tá? Então vai ficar y menos o ponto lá, né, que é 0,68. Deixa eu só ver exatamente quanto é que é o valor ali em cima, 6863. É igual a essa tangente aqui, que dá 1,66. Que multiplica x menos 0,6863. E essa equação da reta vai dar y igual a 1,66x mais 0,459. Então essa reta que a gente encontrou aqui, pessoal, é a equação da reta que faz o seguinte. Deixa eu só subir aqui. Tá? É a equação dessa reta aqui, ó. Beleza, pessoal? Então essa reta aqui é a reta que sai. E aí a gente quer encontrar o ponto de encontro dela com uma reta que vem por outro feixe, tá? E o outro feixe que a gente analisa, eu não vou nem perder tempo fazendo, né, que é o da letra C. Esse aqui é o mais simples, né? Ele vem com ângulo de 90 graus aqui, ele não refrata, porque ele está com incidência normal. E ele simplesmente bate aqui no ponto 1,5. E aí ele simplesmente reflete, né? E ele reflete paralelo, porque o ângulo vai ser o mesmo, né? Ele vai refletir paralelo à superfície do prisma. E a gente tem que encontrar o ponto de encontro desse feixe azul com esse feixe que reflete. Então, encontrando na letra C a equação do feixe que reflete com incidência normal, na letra C. O feixe que incide com incidência normal, a gente acha a equação muito simples, né? Y é igual a x menos 1,5. Tá? É só você aplicar lá no ponto de contato, né, que vai ser 1,5. Você simplesmente deslocou 1,5 para a direita. E aí a reta começa no 1,5 com a mesma inclinação da reta, por isso que tem um 1 aqui. Né? E aí basicamente na última alternativa, na letra D, né, na letra D, que é a última parte dessa questão, você quer encontrar o ponto de encontro desses dois feixes. Então na letra D, você simplesmente faz x menos 1,5 igual a 1,66x mais 0,459. Resolvendo isso aqui para x, né, a gente vai obter as coordenadas do ponto. X vai ser igual a menos 1,558. Beleza? Y vai ser igual a menos 3,058, que é o ponto de encontro dos dois feixes, né? Dois feixes refletidos. E aí o ponto de encontro deles lá dentro do espelho, né? A imagem virtual, a posição está dentro do espelho, vai dar para você a coordenada de onde a imagem vai ser formada, daquele ponto. Beleza? Do ponto que está mandando o feixe ali para o espelho que está dentro do prisma infinito. Tudo bem, pessoal? E aí, baseado nisso, a gente chega no final da questão 2. Agora eu vou para a questão de número 3. Né? A questão de número 3 também é muito simples. Então, para quem não entendeu, pessoal, a ideia dessa questão era simplesmente você desenhar todos os feixes. O feixe que vem incidência paralela ao eixo Y, ele desvia pela lei de Snell, reflete, aí você encontra a equação da reta refletida, acha o ponto de encontro, aplica a lei de Snell de novo, achando esse ângulo, você vai achar o ângulo de saída, com o ângulo de saída você determinar a reta que vai delimitar o feixe refratado na última refração, depois dele entrar no prisma, refletir e sair. Com essa equação da reta e a equação da outra reta, que vem com incidência normal, a gente iguala as duas e acha o ponto de encontro que vai determinar ali a formação da imagem. Beleza? Questão de número 3. Tá? Questão de número 3 é bem simples também. Tá? Quem quiser até o diagrama da outra questão, eu tenho um diagrama bem desenhadinho, bonitinho, fala comigo por mensagem que eu envio para você a foto do diagrama desenhado com todas as retas e todos os ângulos feitos no transferidor. Tá bom?
Questão de número 3, ela também é muito simples. É a questão onde você tem um espelho plano, um sistema óptico que eu vou desenhar aqui. Tentar desenhar, né? Ver se eu consigo desenhar aqui com esses recursos de formas. Então vamos lá. Então nosso sistema óptico é uma linha reta na horizontal. Vamos botar ela de azul. E o nosso espelho eu vou delimitá-lo por uma linha vermelha na vertical, tá? Esse é o nosso espelho plano. E aí eu vou pegar uma outra cor aqui, um verde. Vou delimitar também o nosso bloco. Beleza? Esse nosso bloco ele vai estar associado a um sistema massa-mola. E essa superfície aqui ela é reflexiva. Então vou fazer de azul escuro. Essa superfície aqui ela é reflexiva, tá? E aí a gente tem um ponto, né? O ponto focal aqui do espelho não é convexo, ele é côncavo, né? Deixa eu até apagar aqui. O espelho é côncavo, então deixa eu fazer aqui. Ó. Esse espelho é côncavo, tá? E a distância focal dele é de 1 metro, de acordo com o enunciado. 1 metro vai estar mais ou menos aqui, tá? E aí o nosso objeto, que eu vou desenhar ele aqui no nosso sistema. Eu vou desenhar uma setinha para cima. Essa seta aqui está na direção errada. Deixa eu fazer uma seta bonitinha aqui. Fazer essa seta de rosa aqui, para diferenciar ela um pouquinho. A seta vai estar mais ou menos aqui. E aí o nosso sistema... Opa. Essa seta. Beleza. Deixa eu fechar as formas aqui. Essa nossa seta é o nosso objeto. E o nosso objeto, ele está... Esse aqui é a nossa origem do sistema de coordenadas. Ponto 00. 0x, 0y. E esse objeto, ele está a 1/4. Ou seja, está a 0,25 metros de distância do nosso espelho. Esse nosso espelho plano, ele vai estar oscilando aqui nesse oscilador harmônico. Tá? E a equação de oscilação desse espelho plano é a seguinte. X de t igual a 1/4 de 3 menos cosseno de πt sobre 3. Então essa é a equação do nosso sistema. Então esse nosso espelho ele vai ficar indo e voltando, e o espelho esférico aqui, que é um espelho côncavo, ele está fixo. E aí na letra A, basicamente o que é pedido na letra A, deixa eu só descer aqui a prova, né, porque eu estou com a prova aberta aqui, na outra janela. Na letra A, ele pede para você a posição e as características da imagem do objeto formada pelo espelho esférico. O objeto está entre o foco e o vértice, então as propriedades da imagem são simples. VDA, né, virtual direita aumentada. Você não precisa provar isso, né, se você pegar lá o diagrama. Mas a gente pode calcular. E aí, obviamente, o que a gente faz aqui na letra A? A gente usa a equação de Gauss. 1 sobre F é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. Lembrando que a distância focal nesse caso é positiva, porque o espelho é côncavo. Né? Então, substituindo aqui, a gente vai ter 1 é igual a 1 sobre 1/4 mais 1 sobre P'. Simplificando isso aqui, né? Vai dar que P' igual a menos 1/3. Né? E aqui já está em metros, né? Então vai ser metro menos. Ou P' em metros, desculpa. Então essa aqui é a posição da imagem. E aí, obviamente, como é negativa, ela é virtual. Se você botar na equação do aumento, ela vai ser aumentada, né? O aumento vai te dar uma imagem com aumento de 33%, né? E vai ser positivo. Então, ou seja, o aumento é positivo, então a imagem é aumentada, não é invertida. E como a posição da imagem é negativa, a gente tem uma imagem virtual. Beleza? E aí a gente vem para a letra B. Tá? Vou chegar um pouquinho para o lado aqui. Pelo menos. Aqui, letra B. Tá? Na letra B aqui da questão 1. Na letra B da questão 1, não, da questão 3, na realidade, né? O que eu tô fazendo aqui, bicho? Por que ele não tá desselecionando isso aqui? Acho que buou aqui.
Aí pronto, vamos lá, agora tá certo. Agora a gente vai fazer a letra B, tá? Deixa eu fazer lá mais para baixo aqui, letra B, tá? Na letra B ele pede para a posição e as características da imagem do objeto formada pela composição das reflexões dos feixes que incidem inicialmente no espelho plano e após isso no espelho esférico no instante de tempo t igual a 2. T igual a 1 segundo, na realidade, não. Eu li a letra C, desculpa, gente. A letra B é a posição e as características da imagem do objeto formada pelo espelho plano no instante t igual a 1 segundo. Então, basicamente, o que a gente vai ter aqui é o seguinte. No tempo t igual a 1 segundo, qual é a posição do espelho plano? X de 1 vai ser igual a cosseno de π sobre 3, né? Que o x de t aqui, na realidade, né? A gente vai usar o cosseno de π sobre 3, então vai ficar 3 quartos menos 1 sobre 4, multiplicado pelo cosseno de π sobre 3, porque o t é igual a 1. Então isso aqui vai dar 1 sobre 2. Então, resolvendo isso aqui, a gente vai ter 0,625. Então isso aqui basicamente é a posição do espelho em relação à origem do sistema de coordenadas. E aí se você olhar aqui em cima, né, no nosso diagrama, se o espelho tiver a uma distância de 0,625 do sistema de coordenadas, isso aqui está 0,25, a distância do espelho até a imagem, ou do espelho até o objeto, vai ser de 0,375 metros, tá? No caso da letra B. Essa distância aqui vai ser bem simples de ser calculada, né? Só você pegar o 0,625 e tirar 0,25, então vai dar 0,375. E, obviamente, a imagem do objeto ela vai estar a 0,375 dentro do espelho, o que dá para a gente o objeto ele vai estar situado a uma distância de 1 metro. Então a imagem pelo espelho plano vai estar aqui, né? 0,375 dentro do espelho, que dá 1 metro. Né? Porque 0,375 vai dar 0,750, e aí a distância desse ponto, que é 0,25, até a posição da imagem, que vai estar mais ou menos aqui, ela vai estar, a distância de exatamente 1 metro, vai estar em cima do ponto focal, nesse momento. Perceba que nessa posição para t igual a 1, o objeto está em cima do ponto focal, então, ou seja, a composição da imagem ela vai dar uma imagem própria, porque o espelho ele vai estar produzindo a imagem do objeto em cima do ponto focal, espelho plano. E aí quando o espelho esférico refletir a imagem do espelho plano, essa imagem ela vai estar imprópria nessa situação. Beleza? E aí quais são as características da imagem? Nesse caso o pelinho vai ser igual a 1 metro. Então só para ficar claro aqui, né? A posição pelinho vai ser igual à posição do objeto mais o módulo, né? Ou seja, a diferença entre 5/8, que é a posição do 5/8, né? Que é a posição do espelho, menos, isso é um módulo, né? Isso aqui parece do módulo aqui, desculpa. Estou escrevendo a expressão correta. Né? Da distância do espelho até o objeto. Beleza? Só que vai ser 2 vezes isso. Então, isso aqui vai dar 6/8, né? E aí, quando você somar, vai dar 8/8, que dá 1. Então, isso aqui dá 1 metro. Tá? Escrevendo a expressão correta. Beleza? Vai estar 1 metro para a direita, obviamente a imagem é virtual, enantiomorfa e isométrica. Tá? Porque são as características da imagem formada por um espelho plano. Beleza, pessoal? Na letra C, a gente agora vai considerar a composição das imagens formada pelo espelho esférico, pelo espelho plano, após 2 segundos de tempo. Então, considerando t igual a 2, a primeira coisa que a gente tem que fazer é determinar o x de t. Tá? Um x de 2. Né? Então, determinando o x de 2 aqui, a gente vai ter 3/4 mais 1/8, né? Que vai dar 2/3, que dá 120 graus. Então, só troca o sinal. Continua com um ângulo semelhante ali ao de 60, né? Só muda aqui o sinal do cosseno, então vai ficar 1/8. Então aqui a gente vai ter a posição sendo igual a 0,875 metros, que é a posição no x de 2. Então agora a gente vai ter uma outra situação aqui em cima, só que em vez de ser 0,375, né?
A gente tem que apagar aqui. E aí a gente tem que subtrair os 865. Então, obviamente, aqui vai dar 625, né, na segunda situação. 0,625 metros. E a imagem também vai se formar uma distância de 0,625 metros. E aí, somando 0,625 com 0,625, o objeto vai estar com a imagem aqui, né, dentro do espelho plano. E a soma dos dois dá 1.250, né, 1,250 mais 0,250 dá 1,5. Então essa posição aqui é 1,5 metros. Tá? Então, ou seja, a imagem formada pelo espelho plano nesse instante de tempo vai estar a 1,5 metro do espelho esférico. E aí a gente vai usar essa imagem para compor. Né? Então, usando a mesma fórmula, o P', só que eu vou chamar de P de espelho plano, P', formado pelo espelho plano, vai ser a posição do objeto, mais 2 vezes o módulo da distância entre os dois. Né? Que aí a distância, nesse caso, vai dar 7/8, menos 1/4. Né? 7/8 menos 1/4 dá 5/4, multiplicado por 2, ou 5/8, desculpa, multiplicado por 2 dá 10/8. E aí quando a gente soma com 1/4, vai dar 12/8, que é igual a 1,5 metros. Tá? Então, isso aqui é simplesmente como você constrói a imagem, né? A posição do objeto, mais 2 vezes a distância do objeto até o espelho plano. Então a gente está usando o sistema de coordenadas aqui, que foi solicitado na questão. E agora a gente vai usar o P' para ser a posição do objeto na equação do P' do espelho esférico. Então a gente vai usar a equação de Gauss da seguinte maneira. 1 sobre a distância focal do espelho esférico vai ser 1 sobre o P. Esse aqui vai ser o objeto, mas o objeto é o nosso P' de P, porque a imagem do espelho plano vai ser o objeto do espelho esférico. Lembrando que essa imagem é virtual, enantiomorfa e isométrica, tá? A imagem do espelho plano. E aí aqui a gente vai ter mais 1 sobre o P' do espelho esférico, tá? Então a imagem do espelho esférico vai ser obtida através da composição da imagem do espelho plano com o espelho esférico. Então a gente vai usar a imagem do espelho plano para obter a imagem do espelho esférico. Então, isso implica que a gente vai ter 1 sobre... Eu vou escrever como 3 meios, tá? E aí a gente vai ter 1 sobre 1 é igual a 1 sobre 3 meios mais 1 sobre P' do espelho esférico. Tá? Isso aqui vai dar, obviamente, 1 menos 2/3. Então vai ficar 1 menos 2/3 é igual a 1 sobre P' de E. Isso aqui, obviamente, dá 1/3, né? E aí, invertendo, a gente vai ter que o P' de E vai estar a uma posição de 3 metros. Beleza? 3 metros. E aí, perceba uma coisa interessante aqui, pessoal. Nessa situação, o objeto está além ele está entre o centro de curvatura e o ponto focal. Então essa imagem, basicamente, ela... Só para ficar claro, tá? Deixa eu voltar lá na imagem que eu desenhei. 1,5 metro está além do foco. Está entre o foco e o centro de curvatura, que é no 2. Então essa imagem que está entre o foco e o centro de curvatura, que é no 2, ela é real, direita, e real invertida, desculpa, real invertida e aumentada, tá? Ela seria ria, né? Real invertida e aumentada, pelo fato de estar entre o ponto focal e o centro de curvatura. Porém, ela só é ria se o ponto objeto for real. Só que nesse caso, o nosso ponto objeto é virtual, porque a imagem que vem do espelho plano é virtual. Então a característica fundamental do espelho esférico é: se o objeto está entre o centro de curvatura, além do foco, na realidade, né? Se o objeto está além do foco, ele transforma um ponto imagem real em um ponto imagem real, ou um ponto imagem virtual em um ponto imagem virtual. Então, como o nosso ponto imagem ele é virtual, porque ele veio do espelho plano, essa imagem ela é virtual, aumentada e invertida.
Virtual, invertido e aumentado. Na verdade é via aqui. Tá? Por que virtual? Porque o ponto imagem que o espelho plano está capturando é um ponto imagem virtual, não é um ponto imagem real. Ponto imagem não, desculpa, um ponto objeto virtual. Então, se o ponto objeto é virtual, o ponto imagem também vai ser virtual, porque quando você tem um objeto colocado entre o centro de curvatura e o ponto focal, a imagem ela não muda a sua natureza, ela é aumentada e invertida. Tá? Então aqui a gente não vai mudar a natureza, então continua virtual, porém ela vai ser invertida e aumentada, de acordo com as características do espelho esférico. Beleza, pessoal? Vamos para agora a letra D. Vou tentar esboçar o gráfico aqui, tá? E ele que é o gráfico da função da posição da imagem do objeto em função do tempo formada pelo espelho plano. Tá? Então se a gente for ver aqui a imagem do objeto em função do tempo formada pelo espelho plano, a imagem, né? Perceba que a imagem do objeto ela vai aparecer, ela vai ser a posição do objeto mais 2 vezes a distância do objeto até o espelho plano. Então a gente vai reescrever essa expressão. Tá? E aí vai ser... Aí eu já vou escrever ser um módulo, porque eu já vou colocar, como o x de t sempre vai ser maior que a posição do objeto, eu vou colocar o x de t antes. Então aqui vai ser a posição da imagem formada pelo espelho plano, que eu vou chamar P' de P, em função do tempo. Vai ser a posição do objeto, 1/4, mais 2 vezes a distância do objeto até o x de t. Então vai ser x de t menos 1/4. Beleza? E aí, deixa eu só ver aqui a anotação, acho que eu já tenho ela simplificada aqui já, né? Então a gente vai ter que a função ela vai ser igual P' de P como função do tempo, né, que vai ser a imagem formada pelo espelho plano. P' de P como função do tempo vai ser igual a meio menos 1/4. Já substituindo o x de t aqui, tá? Fazendo todas as continhas. Meio menos 1/4 de cosseno de π sobre 3t. E para ver se está certo, né, o que a gente pode fazer? A gente pode voltar aqui numa das letras anteriores. Né? Se a gente voltar na letra B, a gente vê que a posição da imagem para t igual a 1 é 1 metro. E na letra C, 1,5 metro. Então vamos ver se isso sustenta. Né? Quando eu botar 1 aqui, vai ficar só para a gente... Não, acho que isso aqui não está... Desculpa, eu escrevi errado. Simplificando aqui está errado, gente. Eu olhei o lugar errado. Copiei errado aqui. Aqui é 5/4 menos 1,5. Não sei de onde eu tirei isso aqui. 5/4 menos 1,5. Pode estar certo. É só você simplificar, gente. Abre o x de t, faz a distributiva e escreve assim. Isso aqui é basicamente da análise física que você faz. É exatamente isso. 5/4 menos 1,5. 5/4 menos 1,5. 4. Tá certo. Então vamos lá. Vamos testar aqui. Vamos colocar aqui no lugar do cosseno de... Vamos botar 1 aqui. Então, cosseno de π sobre 3 é meio. Então, isso aqui vai dar 1/4. Então, para quando o tempo for 1, vai ficar 1/4 menos 5/4, que dá 4/4, que dá 1, que é exatamente o que a gente viu ali. Que tem que dar, né? Dá 1 metro. Na letra B, dá 1 metro. Tá? Então, tá certo isso aqui. Com essa função. No caso do tempo igual a 2, vai dar menos meio no cosseno. Então, dando menos meio, vai ficar mais 1/4. E aí vai dar 6/4, que dá 1,5, que também é o que a gente viu na outra letra. E o gráfico dessa função é simplesmente uma onda deslocada para cima, tá? Oscilando aqui ao redor dos 5/4. Beleza, pessoal? E aí ela vai até 1,75 e volta até 0,75. Beleza? Então essa é a função P' de P e o tempo. Tudo bem? E agora a gente faz a letra E, que é a última questão. Que é a última alternativa dessa questão. Né? Então como é que a gente vai fazer a letra E aqui? Muito simples. Tá? A gente vai determinar a função da imagem do objeto em função do tempo formada pela composição das reflexões. Iniciando pela reflexão no espelho plano e após isso refletindo no espelho esférico.
a gente tem que fazer um esboço de t igual a 0 até t igual a 10. Então isso aqui também é bem simples, né? Usando a lógica que a gente usou no final da letra C, a gente vai ter 1 sobre f é igual a 1 sobre p' de p mais 1 sobre p' de e. E a gente quer a função do p' de e, né? Só que isso aqui vai dar 1, então nada mais a gente vai ter do que 1 menos 1 sobre p' de p t, que é a posição do espelho plano. Isso aqui vai ser igual a 1 sobre p' de e, também vai ser uma função do tempo. Né? E aí aqui a gente vai simplificar aqui e inverter. Então a gente vai ter que p' de e, espelho esférico, função do tempo t, nada mais vai ser do que p' de p, t, dividido por p' de pt, menos 1. Tá? Claramente isso aqui vai dar 0 em alguns momentos, que é o que se espera, né? Porque o objeto vai passar em cima da distância focal. E o gráfico dessa função, deixa eu escrever logo a expressão da função aqui, eu acho que eu tenho ela escrita em algum lugar. Não tenho, não. Eu não tenho ela escrita. Então, basicamente, a gente substitui aqui, né? Vai ficar deixa eu fazer aqui rapidinho. Vai ficar 5 quartos menos 1 sobre 2 cosseno de π t sobre 3 dividido por p' de t menos 1. Só que p' de t menos 1 vai ser 1 quarto menos 1 sobre 2 cosseno de πt sobre 3. E aí o gráfico dessa função nada mais vai ser do que várias divergências, né? Onde toda vez que ele se você botar o 2 aqui, né, vai bater no 3. E se você calcular por 3 aqui, deixa eu fazer um 3 mais. Se você calcular no 3 aqui, isso aqui vai bater no 2/3. 2,33 aproximadamente. Né? E aqui, obviamente, né, no ponto 1 vai dar uma divergência. E aí vai ter várias divergências até chegar aqui no 9. Vai ser o último ponto de mínimo aqui. No 9. Porque o cosseno vai ser máximo, né? Quando o t for igual a 3, né? Então a gente vai ter esses pontos aqui, né? Os pontos de mínimo, né? Porque se o cosseno for máximo no π, mínimo na realidade no π, né? Ele vai ser menos 1, então o valor aqui do denominador ele vai ser máximo quando o cosseno de πt sobre 3 for mínimo. E aí, obviamente, todo múltiplo de 3 você vai ter ele descendo. Né? E você vai ter esses arquinhos aí. Beleza? Aí, obviamente, quando a gente tiver no 3π, né, que seria o 9, a gente chega no mínimo de novo. Que vai ser toda vez que o cosseno chegar no valor mínimo, que é menos 1, o denominador vai alcançar o seu valor máximo, o que vai fazer com que a fração como um todo ela atenha ali o seu valor mínimo nesses pontos. Beleza? Então esse seria o gráfico da letra E. Tudo bem? Faremos agora a questão 4. Falta pouco para terminar. Então, a questão 4 basicamente, ela pede os padrões de interferência, né, do sistema formado lá pelo laser. Basicamente, na letra A, deixa eu só abrir a questão aqui para visualizar melhor. Vou te dar um sistema, eu vou tentar desenhar esse sistema aqui, mas obviamente não vai ficar tão bom. Esse aqui é um espelho plano. O ângulo dele em relação ao horizontal é 45 graus. E aqui eu tenho um espelho inclinado, que é giratório. O ângulo dele em relação ao horizontal é θ. Esse θ varia com o tempo t. Tá? Ele é um espelho variável. E eu tenho uma fonte de laser. Essa fonte de laser vai jogar um laser. Deixa eu tentar fazer uma reta aqui. Aí esse laser vai vir aqui. Né? Vai ficar meio ruim. Ele vai bater aqui. E vai refletir aqui. Beleza? E aí nesse ponto de contato, nesse ponto de encontro aqui, né, dos dois feixes, obviamente vai haver uma interferência. Ela pode ser construtiva ou destrutiva. É isso que a gente quer estudar. Beleza, pessoal?
E aí, obviamente, por considerações de geometria básica, né, o feixe ele obedece aqui à relação de reflexão. E aí esse ângulo é θ. Esse ângulo aqui também é θ, então esse ângulo é 2θ. Tá? Beleza, pessoal? E aí a gente vem para ler aqui o enunciado, né? O enunciado pede que a gente considere algumas coisas. A primeira coisa que o enunciado quer que a gente considere é que o lambda é 700 nanômetros. Um feixe vermelho, né? Perto do espectro vermelho. O ponto Q, que é esse ponto aqui, ó, ele vai ser a origem do nosso sistema de coordenadas. Esse é o ponto onde bate ali no espelho giratório. E a velocidade da luz, nesse caso, vai ser igual a 3 vezes 10 oitavos. Beleza? E aí, na letra A, a questão simplesmente pede que você... A questão simplesmente pede que você descubra quais intervalos de θ vai acontecer a interferência dos feixes. Ou seja, obviamente ele quer saber para quais valores de θ eu vou ter interferência. Então, o θ mínimo vai ser 0, né? Porque se for maior que 0, se o θ ele for, vamos dizer assim, negativo, o feixe vai para cá, né? E não tem interferência. Então, a gente não quer essa situação. E vai haver um ângulo máximo, né? Ele dá as distâncias aqui também, né? Que eu não anotei. Essa distância aqui é 1 metro. E essa distância aqui é 2 metros. E aí, a distância aqui, né? 1 metro do lado direito, aqui desse lado, e 2 metros do outro lado. E claramente, né, o valor máximo, né? Porque se o feixe, a máquina de laser está aqui, né? Então, se o feixe ele passar a máquina de laser, não vai ter interferência mais. Então, para que haja interferência, a gente tem que saber o intervalo de ângulos aí possíveis para que o θ possa variar. Tá? Então, para que haja interferência, o θ. Opa, deixa eu fazer aqui. Na letra A. Para que haja interferência, o θ ele tem que pertencer a um determinado intervalo. Então, o θ mínimo, obviamente, vai ser 0. Né? Porque ele vai bater e voltar na reflexão normal. Tá? Agora, o θ máximo é obtido através da seguinte análise. Tá? A gente vai ter que fazer a análise desse triângulo retângulo aqui. Ó. Isso aqui é 2θ máximo. É o 2θ máximo. Isso aqui é 1. Isso aqui é 2. Então, claramente, né, tangente de 2θ máximo vai ser igual a 2. Não é isso? Então, obviamente, a gente vai passar o 2 dividindo. Vai passar a tangente a menos 1 dos dois lados e o 2 dividindo. Então, θ máximo aqui, bem simples. Vai ser igual a meio de tangente a menos 1 e 2. Tá? Que dá aproximadamente 31,7 graus. Beleza, pessoal? Então, nesta situação, a gente tem a interferência. Vai começar a ter interferência, e para qualquer ângulo entre 0 e 31,7 graus, a gente está no domínio aí das interferências. Qualquer ângulo maior que isso, não faz sentido analisar o problema. Beleza? Letra B. A gente quer escrever como o B pede, determine a função que denota a posição horizontal do ponto P em relação ao ângulo de inclinação do espelho. Então, gente, isso aqui é muito básico. Obviamente, isso aqui é 2θ. Esse cateto aqui é sempre fixo 1. E isso aqui é o x de θ. Que é a posição horizontal desse ponto. Lembrando que o 0 é aqui, né? Então, a coordenada horizontal desse ponto. A coordenada vertical, obviamente, vai ser um x de θ 1, né? Mas como a gente só está analisando a coordenada horizontal, obviamente, essa distância vai ser obtida através da tangente, né? Então, implica o quê? Que x de θ é igual a tangente de 2θ. Só isso, tá? Beleza. Na letra C. Agora a gente precisa determinar na letra C a função que denota a diferença de fase entre os feixes que interferem no ponto P, em função da inclinação do espelho giratório. Então, preste atenção.
Vou usar esse desenho aqui. Ó. Os feixes que a gente tem que considerar é esse primeiro aqui, que está vindo. Tá? Obviamente, essa distância aqui é 2 menos... Eu vou chamar essa distância aqui de Dzinho. Então, Dzinho vai ser igual a 2 menos x de θ. Ou menos x de θ, né? E o x de θ vai ser tangente de 2θ. Beleza? Vai ser essa distancinha que o primeiro feixe vai percorrer. Beleza? E agora a gente precisa determinar qual vai ser a distância percorrida aqui, ó. Deixa eu fazer de azul agora. Pelo feixe que vem por aqui, né? O feixe que eu vou fazer de azul é o feixe que vem aqui. Depois ele desce. Depois ele vem essa distância aqui. Tá? Esse é o nosso feixe. Eu vou chamar a distância total de Dzão. Beleza? A distância total Dzão percorrida pelo feixe grande é 2 na horizontal. Pelo feixe azul. 2 na horizontal. Mais 1 na vertical. Mais a distância que ele vai percorrer inclinado. Só que essa distância inclinada também é muito simples de obter, né? A gente pode assumir que olhando esse triângulo aqui, né, que o cosseno de 2θ é igual a cateto adjacente sobre a hipotenusa. Beleza? Então, obviamente, D vai ser igual a secante de 2θ. Tudo bem? Obviamente que o D tem que ser secante de 2θ, né? E aí a gente pega essa distância como sendo secante de 2θ. Beleza, pessoal? Então, 1 sobre cosseno vai ser secante de 2θ tá certinho. E aí, o ΔL vai ser um módulo da diferença desses dois caras. Né? E aí, fazendo o módulo da diferença, isso implica que o ΔL, escrito em função de θ, vai ser... E eu vou fazer 3, esse de baixo menos o de cima. Eu vou fazer módulo de Dzão menos Dz. Que vai ser igual a módulo de 1 mais tangente de 2θ mais secante de 2θ. Tá? E isso aqui é o ΔL de θ. Que é o que a questão pede. Beleza? Determinar a função que denota a diferença de fase. Bem simples mesmo, nada de incrível. E a D era a mais fácil de todas. Ele só quer que você determine os pontos de interferência construtiva e destrutiva. E para determinar os pontos, como vai ser um conjunto infinito de pontos, a gente só precisa considerar a condição de interferência. E qual é a condição de interferência? Que o módulo de 1 mais tangente de 2θ mais secante de 2θ. Esse módulo, se ele for igual, aí há duas condições. M lambda, o lambda está lá, implica que a interferência é construtiva. E se for igual a M mais meio lambda? Opa! A interferência vai ser destrutiva. Beleza, pessoal? Então essa aqui é a ideia fundamental, só precisava explicar isso. Não queria que você desenvolvesse. Claro que isso aqui dá para desenvolver, fazer alguns argumentos de aproximação, usar os valores esperados e ver basicamente fazer as expansões em série de Taylor para tangente de 2θ para ângulo pequeno, secante de 2θ para ângulo pequeno, e aí ver quando é que vai acontecer a primeira interferência para o comprimento de onda, que é uma distância muito pequena, né, que é 700 nanômetros, e aí você vai ter uma aproximação ali para as primeiras interferências, né? Mas aí como eu pensei, não, pouca gente vai conseguir fazer isso, eu deixei quieto e aceitei simplesmente isso aqui como resposta correta, tá? E acabou, né, a questão 4. E aí a questão 5, basicamente você tinha que só explicar um último fator, né? Na questão 5, o único ponto-chave que eu queria que vocês citassem é quando você coloca que você tem um objetivo e uma ocular, né? E aí, quando você tem um objeto aqui,
esse objeto vai ter a imagem formada em algum ponto aqui específico, né? E aí eu estava perguntando se você botasse uma lente divergente aqui, ó, entre o objeto e a ocular. O que essa lente divergente ia fazer? Essa imagem ia ser usada como objeto desse aqui, e esse ponto focal é o ponto focal do espelho da outra lente. O que isso aqui ia fazer basicamente, ele ia fazer o seguinte. Ele ia, na realidade está ao contrário aqui, né? Pelo diagrama apresentado. Era assim. E aí essa lente, ela ia basicamente deslocar essa imagem aqui, né, que eu vou chamar de imagem, que ia ser usada pela lente ocular, e ao deslocar você teria alguns resultados sobre a imagem formada pela lente objetiva, que seriam basicamente o seguinte. Deixa eu fazer um texto aqui. O que ia acontecer com a imagem? A imagem ia ficar desfocada e deformada devido ao desvio causado pela lente. Deixa eu só puxar mais para cá. Lente divergente. Beleza, pessoal? E aí é isso. Tá? Era só uma análisezinha dessa. Você tinha que explicar o funcionamento do... Isso aí você podia copiar do livro, né? Explicar o funcionamento de um microscópio aqui, né? E aí depois disso, você colocando a lente divergente, você ia perceber que ao deslocar essa imagem aqui, você ia perder as propriedades focais do microscópio e ele ia ficar inutilizado, basicamente. Então, resumindo, né, basicamente a questão 4, a gente resolve aqui usando trigonometria básica e propriedade de interferência, né? Questão 3, você é a mais trabalhosa, né, que você deveria basicamente calcular a posição da imagem para o espelho plano móvel, um espelho plano, um espelho esférico fixo e a composição da imagem formada pelos dois e as funções, né? Então, você tinha que manipular um pouquinho mais. Essa também era um pouquinho trabalhosa, mas aí você deveria construir as equações das 4 retas para obter a última reta, né? Aí com essa última reta você igualaria a equação dessa última reta com a equação da reta que faria incidência normal na superfície do prisma, e aí você encontraria o ponto de encontro. Essa é a resposta. E a questão 1, basicamente, você aplica as fórmulas ali de eletrodinâmica básica, ali onde você tem as relações entre as equações de Maxwell e as ondas eletromagnéticas produzidas. Beleza, pessoal? Então é isso. Espero que vocês tenham aproveitado aí a revisão da prova. E para a próxima prova eu vou tentar fazer um vídeo desse e postar para vocês após a prova 2 aí, que vai cair a parte de quântica e de física moderna. Valeu, pessoal, e até a próxima.